sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mariana, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco, o nosso amado e querido Célio. Hoje nós vamos falar a respeito do tema Conquistando a Felicidade, baseado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os pobres de espírito. Antes de iniciarmos nossa conversa, vamos pedir a todos, onde quer que estejam assistindo esse vídeo ou ouvindo essas palavras, que se concentrem por um momento. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, ouvindo as palavras do Evangelho e aprendemos mutuamente nesse momento. Assim, com essa energia de aprendizado e gratidão, iniciamos então o tema de hoje. Que assim seja. Bem, queridos irmãos e amigos, quando falamos a respeito de bem-aventurados pobres de espírito, o que Jesus quis nos dizer com isso? Na verdade, Jesus nos disse que bem-aventurados pobres de espírito, ele não está falando a respeito das pessoas desprovidas de inteligência, e sim, ele está exemplificando, a respeito da humildade. Temos que lembrar que a época que Jesus pregava, para aquele momento, era preciso falar através de exemplos, de parábolas e de ensinamentos que hoje interpretamos. Assim, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus está nos dizendo que aqueles que alcançarão a evolução, o caminho para a felicidade e evolução moral, se dá através da humildade e da simplicidade. Se formos trazer isso para a nossa realidade, percebemos o quanto hoje, principalmente nos dias de hoje, o status, o orgulho, a vaidade, a conquista pelos bens materiais são importantes para alguns e para a nossa sociedade, como isso é visto como uma evolução, como uma pessoa com uma condição melhor, como uma condição até mesmo de poder. Como falamos dos ensinamentos de Jesus sobre a humildade e a simplicidade, estamos no caminho inverso do que esses ensinamentos nos explicam. Jesus, em Mateus, ele fala: eu não vim aqui a esse mundo para ser servido, eu vim a esse mundo para servir. E hoje, na nossa realidade, se formos trazer para o contexto atual, a gente quer mais ser servido ou servir. Se a gente for pensar no orgulho, na vaidade, da gente querer ter mais posses, de poder usufruir do dinheiro que conquistamos sim com o trabalho, de querermos ter melhores condições de vida, termos uma casa melhor, um carro do ano. Isso é importante, sim, a gente precisa da segurança financeira, a gente precisa ter condições de garantir a segurança financeira e alimentar nossa e de nossa família. Isso é muito importante e a gente não deve desconsiderar ou considerar algo inadequado se temos boas condições. O que a gente não pode perder de vista é não nos deixarmos tomar pela vaidade e colocar isso como nosso objetivo principal, a conquista pelos bens materiais. Como fomos para conquistar os bens materiais, a busca pelos bens materiais, muitas vezes abdicamos, e isso é uma realidade, a gente abdica de horas com os nossos entes queridos em prol do nosso trabalho, seja ele um trabalho de caridade, um trabalho, um serviço, em relação ao próximo, ou nosso trabalho para nos sustentar e conquistar nossos bens, e garantir o sustento da nossa família. O que a gente não pode perder de vista e nos deixarmos tomar pelo orgulho e a vaidade, essa ânsia de querer sempre mais e mais e mais bens materiais, e a partir daí a gente começa a perder contato e nos desconectar com a nossa família, com a nossa essência, com aqueles que nos são queridos,
Quantas vezes a gente vê que a gente se esforça e trabalha, né, para quem tem filhos, para dar aquele melhor presente para a criança, e muitas vezes aquele presente chama atenção por um momento e depois é deixado de lado. Agora, o tempo que a gente passa junto, as brincadeiras que fazemos em conjunto, em família, ou até mesmo a caixa do presente, às vezes chama mais atenção. Acho que se a gente olhar para a criança, a gente tem um exemplo muito claro sobre a necessidade da simplicidade, né? A simplicidade pura de poder usufruir de um tempo com seus pais, às vezes é o melhor presente para uma criança. Ter aquele tempo junto com a sua família, poder estar com seus avós, desfrutar de brincadeira com seus primos. As crianças nos mostram muito como aproveitar essencialmente os momentos. E eu acho que quando Jesus nos diz que bem-aventurado os pobres de espíritos, assim como Jesus também diz, deixe vir a mim as criancinhas, é essa essência da simplicidade que ele está tentando nos mostrar. Mostrar para a gente que o caminho da felicidade não está nas conquistas e nos bens, e sim na nossa evolução, no nosso aprendizado, na nossa capacidade de partilhar com o próximo, partilhar momentos, partilhar sentimentos, partilhar o convívio em conjunto. Então, não podemos perder que o caminho para a felicidade faz parte desse combo de humildade, simplicidade, amor e caridade. Se a gente for refletir ao tempo que a gente está nesse planeta, a gente vive em média 80 anos, alguns mais, outros menos. Quando somos jovens, enxergamos nossa vida inteira pela frente, 80 anos parece uma eternidade, parece um tempo enorme. Quando estamos mais amadurecidos, percebemos que esse tempo voa e que 80 anos não é muito tempo para todo o convívio com as pessoas que a gente ama e para todo o aprendizado e para a evolução do nosso espírito. É um piscar de olhos. Quando nos damos conta, nossa vida passou. E qual é o legado que a gente quer deixar? Quando a gente vê aqueles que já retornaram à pátria espiritual, o que eles levaram? Eles levaram os valores que eles plantaram e o amor que eles semearam? Ou foi levado todos os bens materiais e as conquistas desse mundo? Vejam, eu não estou querendo dizer que conquistar bens materiais é inadequado. Não é isso. Mas para tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. E o equilíbrio entre nossas conquistas financeiras, nossa vaidade, nosso orgulho, também é importante para a conquista da felicidade. Existem algumas pesquisas de Harvard com pessoas muito ricas que nos traz que muita riqueza não garante a felicidade. Eles têm isso nas respostas das pesquisas, né? Que às vezes quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer, e o sentimento de satisfação não vem. Então não é na busca do bem material, do poder, da posição, do status. Isso traz um bem-estar, mas ele é efêmero. E aquilo que fica é o sentimento que partilhamos. E muitas vezes o sentimento que partilhamos num momento de simplicidade. Queremos tomar um café numa cafeteria top ou em casa com um biscoito conversando com os amigos. É esse equilíbrio entre as nossas conquistas e a nossa capacidade de disseminar nossos valores, de espalhar amor, de ajudar nossos irmãos, de servir propriamente dito, que vai nos fazer trilhar o caminho da felicidade. Às vezes, nos vemos tão envolvidos nessas questões de trabalho, de bens, eu trabalho, eu tenho que pagar conta, que a gente se perde um pouco nesse redemoinho, e é preciso sempre um momento para que a gente
agradeça aquilo que tem, estimule nossa gratidão, reconheça que o milagre que é da vida todos os dias, o milagre de vermos o sol nascer, o milagre de termos um corpo são, funcionando, né? O milagre de poder estar com aqueles que a gente ama, de ter condições sim de se deslocar, seja de qualquer meio de transporte, para encontrar nossos amigos. Esse esse sentimento de gratidão, esse valor em partilhar, em servir, seja servir nossa família, seja partilhar com os nossos amigos, ou seja num âmbito maior de servir mesmo a sociedade. Esse é o verdadeiro propósito e o caminho que Jesus nos ensina no Evangelho, que devemos trilhar para encontrarmos a felicidade plena, a felicidade o tempo todo. Sabemos que é utópica. Não é para esse momento que estamos aqui, nessa evolução como encarnados, mas não é porque estamos aqui para nos aprimorar, para evoluir, né, moralmente, que a vida tem que ser um sofrimento o tempo todo. A gente precisa conseguir olhar através do nosso caminho evolutivo todas as benesses, todas as conquistas, sejam elas materiais ou conquistas como nossa evolução moral, como uma evolução do nosso espírito. E estar sempre em busca desse equilíbrio, dessa simplicidade e da humildade que Jesus nos ensina nessa passagem do Evangelho. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque é deles o reino do céu. Então vamos também, além dos nossos bens, da nossa segurança financeira, estar em busca da nossa segurança como seres humanos, como uma pessoa na sociedade, e deixarmos de legado, quando chegar o nosso momento de retorno à pátria espiritual, todos os valores que ensinamos, toda a história de amor e de caridade que deixamos ao longo do caminho. Esse é o verdadeiro ensinamento desse momento, dessa passagem do Evangelho. E assim, com essa energia de amor e de gratidão, de seguirmos na nossa capacidade evolutiva, de termos momentos como esse, de podermos discutir e divulgar, né, as palavras do Evangelho, que encerra essa palestra de hoje. Que assim seja.